aí, mais uma vez, vamos questionar. O que é o acesso ao judiciário e o acesso à justiça? Então, também gostaria que vocês refletissem isso. É a mesma coisa? O que eu busco no judiciário é a mesma coisa quando eu falo que eu quero justiça? Né? Existe sempre essa correlação. O judiciário ele tem um objetivo muito claro, que é de colocar fim ao processo. Ele tem que terminar com uma sentença, com um acordo, ele tem que fazer coisa julgada, através de todo um procedimento do processo, que envolve um processo. Buscar a solução do conflito, buscar a justiça envolve um pouco mais. Eu não quero exatamente só uma sentença, eu quero a resolução efetiva daquele problema. Então, trazemos esse novo modelo, onde a cultura da sentença ela vai ser substituída a passos, né, lentos, mas estamos caminhando para uma cultura de pacificação. Porque quando eu tenho uma solução efetiva do conflito, eu tenho um maior índice de pacificação, maior índice de confiança, maior índice de colaboração. Então, a cultura da sentença, ela contrapõe a cultura da pacificação. Bom, no próximo slide, nós já temos aí um novo modelo, que é o sistema multiportas. Muitos de vocês já podem ter ouvido falar do sistema multiportas. O sistema multiportas foi idealizado por Frank Sander, em Harvard, em 1976, com o objetivo inicial de lidar com o excesso de casos que já existiam na corte nos Estados Unidos. Eles já identificavam um número enorme de casos e aí começaram a pensar em alternativas. Hoje muitos vão ouvir falar métodos alternativos ou métodos adequados. Isso é uma questão mais conceitual. E hoje já se fala muito mais em adequado do que alternativo. Seria que primeiro buscamos o judiciário, de forma alternativa buscamos uma autocomposição pela mediação, pela negociação, ou, como já muitos falam, a alternativa será o judiciário. E a primeira opção mesmo a ser seguida, serão os métodos adequados. Eu tento negociar, eu tento mediar, eu tento conciliar, eu vou tentar uma arbitragem, quando todos esses caminhos estiverem exauridos, e realmente aí sim eu vou tentar um judiciário. Então nós já começamos a pensar numa inversão desse modelo, onde a alternativa não são os métodos, a alternativa será o judiciário. Então aqui tem um modelinho, um desenho bastante interessante, onde mostram as relações, né? Então você tem aqui no primeiro slide lá embaixo, no primeiro desenho, a negociação. Sempre nós temos duas pessoas, nós não temos um terceiro, X e Y as partes. A mediação, temos aí o mediador. Vejam que as setinhas do mediador, ela se comunica com as partes, mas as partes se falam e elas que decidem, tá? A mediação, o mediador não decide, ele é um facilitador, ele usa técnicas, ele tem uma série de componentes para fazer com que o conflito seja dirimido pelas partes. A conciliação, ela já tem um modelo diferente, porque é tênue, mas a conciliação, o conciliador ele já vai poder ter uma ingerência maior e vai poder sugerir um pouco mais sobre o conflito entre as partes. As diferenças entre mediação e conciliação tem várias doutrinas, tem várias linhas. Hoje já se fala em não ter mais essa diferença e nem se usar mais tanto a palavra conciliação, só mediação. Aí são várias correntes diferenciadas que nós temos. O quarto modelo, de baixo para cima, a autoridade escolhida, que é a arbitragem. E aí vocês vejam que não tem comunicação mais entre X e Y. Porque aí nós não estamos mais falando no método de autocomposição. Aqui, na arbitragem e na judicialização, é um método de heterocomposição, porque eu tenho um terceiro que vai decidir. Na arbitragem, esse terceiro será o árbitro, e na judicialização, esse terceiro será o juiz. E aí as partes já não se falam mais, ok? Gosto de trazer essa frase
da doutora Ada Pellegrini Grinover, em que ela fala: ressurge o interesse pelas vias alternativas ao processo, capazes de evitá-lo, encurtá-lo, conquanto não o excluam necessariamente. Bom, seguimos aí. A mediação aqui no Brasil ela é regida pela Lei 13.140 de 2015 e tem como uma grande política pública a Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça. Então, essa base legal que nós usamos muito, que é a Resolução 125, que traz principiologia, ela traz a formação básica para mediadores, ela traz o código de ética. Então, é uma política pública que traz toda essa parte basilar sobre a mediação. E a lei de mediação, já de forma especial, novamente trazendo sobre princípios, sobre as regras da mediação, as características e toda a sua legalidade, tá? Onde ela traz em principal artigo, onde ela traz que mediação é um processo não adversarial, confidencial e voluntário, no qual um terceiro neutro isento, o mediador facilitador, como eu havia falado para vocês, facilita a negociação entre duas ou mais partes, auxilia a identificação de interesses comuns, complementares e divergentes, mantendo autoras das soluções construídas com base no consenso e visando o futuro. Essas palavras mais importantes são um processo não adversarial, a confidencialidade, a voluntariedade e a neutralidade do terceiro, que é o nosso mediador, tá? Depois, mais para frente, nós vamos falar com maiores detalhes, trazendo um pouco melhor a parte de legalização. Temos aí o artigo 5º da Constituição, o nosso CPC, que é o Código de Processo Civil, que também traz a mediação na mudança que nós tivemos do novo Código de Processo Civil. Falso engano, vieram mais de 34 citações à mediação. Ela veio com muita força, em especiais vários artigos, e novamente a Resolução 125. A Lei 13.140, no próximo slide, onde a gente ressalta aí o artigo 2º da mediação com os seus princípios. Para entender mediação, quando eu entendo bem a principiologia dela, eu entendo as características, eu entendo as regras, eu entendo os standards, eu entendo muita coisa em relação à mediação. Então, os princípios sempre, imparcialidade, onde o mediador ele não decide, ele é imparcial. Essa imparcialidade, ela exige muita técnica, muito estudo, muito autoconhecimento para o mediador, porque é um modelo onde você tem que ter um autoconhecimento suficiente para aplicar a técnica e não se envolver no conflito e tentar decidir pelas partes. Esse é o grande diferencial da mediação. E poder empoderar as partes para que elas entendam o quanto elas são responsáveis e capazes de resolver os seus problemas. Isonomia entre as partes, oralidade, a informalidade, apesar do procedimento da mediação, ele é um procedimento bastante informal. Ele tem que ser, obviamente, quando fazemos uma mediação, seguimos uma série de regras, standards, mas a informalidade, onde ela traz esse empoderamento das partes, é muito importante. Autonomia da vontade das partes, eu vou estar falando sempre nisso, que é o que? Como o mediador faz para trazer às partes essa autonomia? Elas entenderem que o problema é exclusivamente delas e que ali elas têm a melhor oportunidade de resolver o seu problema através de um procedimento de mediação. Vou terminar só mais três princípios aqui com vocês. A busca do consenso, a confidencialidade e a boa-fé. Se vocês observarem que está em negrito aí, isonomia, autonomia da vontade e confidencialidade. A confidencialidade nós vamos trabalhar muito aqui
é muito importante sempre deixar claro no procedimento da mediação que é um procedimento de confidencialidade e de sigilo, que não vai ser nada passado adiante, a mediação não faz prova e outras características que eu vou estar falando para vocês. E obviamente a boa-fé, ok?